Todo mundo sabe como é que tá aí a situação que envolve o técnico Fernando Seabra. Esse momento de instabilidade desbonificou o trabalho dele, porque o torcedor ele tem a cabeça desse jeito. O torcedor tem uma espécie de amnésia, e isso é do torcedor, e ninguém vai tirar isso do torcedor, tá? Ninguém vai tirar. O torcedor lembra de quando tá ganhando e ponto final, e não quer mais saber. O técnico pode ser ruim do jeito que for. Se a equipe que ele está dirigindo estiver vencendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, com essa instabilidade dos últimos 4 jogos do técnico Fernando Seabra e fazendo escolhas esdrúxulas, que de fato tem atrapalhado o andamento da equipe, o crescimento talvez, tem desfavorecido o trabalho dele na mídia social. A mídia de engajamento em massa desceu com força. Todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, que nos bastidores o técnico Fernando Seabra nunca foi unanimidade, ele não é o técnico dessa direção. Outra coisa que também não é novidade para ninguém. E com isso nós já vimos aí conversas, falas sendo disparadas sobre o treinador do Cruzeiro, e isso traz uma instabilidade emocional e que atrapalha o ambiente interno da instituição. Isso aí é um fato, ninguém vai fugir disso, porque as declarações, principalmente partindo de onde partiram, elas têm uma força e ganham conotação muito forte nos bastidores, dia a dia de treinamento, jogadores de forma individual muito chateados, e com todo direito, com toda razão, né? Posso dizer assim. Ah, mas está recebendo em dia, tá? Não interessa, você pode estar recebendo em dia no seu trabalho. Se você se sentir destratado, você vai ficar triste, você vai ficar chateado. Você não vai render o tanto que você rende. Isso aí é um fato, tá bom? Não interessa se o salário está em dia, quanto você ganha. Não interessa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da estabilidade emocional que os atletas precisam ter para que eles possam desempenhar o seu melhor, desenvolver e entregar aquilo que ele tem de altamente positivo. Quero agradecer todo mundo que está aí já acompanhando a Claudio Silva TV. Não esquece de deixar o seu like, a nossa audiência voltou. Graças a Deus, né? Porque o período que nós passamos de dificuldade fez com que a nossa audiência desse uma desguarnecida. Mas está todo mundo aí voltando, né? Estamos com 400 aparelhos conectados. Não esquece de deixar o seu like. O like é indispensável, precisamos chegar pelo menos a 400 likes. Então deixa o seu like aí, porque é importante demais para o andamento do nosso trabalho aqui. E se inscreva, já se inscreva. A gente quer chegar na metade do próximo mês aí, se tudo der certo, se Deus nos permitir, aos nossos 30 mil inscritos. Chegando nos 30 mil inscritos, nós vamos fazer o sorteio de uma camisa aqui para vocês de graça. Vamos fazer uma pergunta no chat, quem acertar leva a camisa. Beleza? Mas a pergunta é difícil, tá? Quer saber se vocês conhecem a história do Cruzeiro? Vai ter 2 minutos para responder essa pergunta, quando nós chegarmos a 30 mil. Mas eu quero que você se inscreva aqui, não é por causa de camisa, não. É se você gostar do trabalho. Se você não gostar do trabalho, nem precisa ficar. Não se inscreva, porque eu não quero pessoas que vêm aqui, se inscrevem e nunca mais passa por aqui. Afinal de contas, se você assistir esse programa um dia, você nunca mais sai daqui. Essa é a realidade. Nem que você volte aqui todo dia só para me xingar, mas que você volta, você volta. Aí, o que está acontecendo? Surgiu aí uma lista, né, os investigadores do futebol conseguiu trazer uma lista de alguns nomes. E é claro, quando trazemos alguns nomes, nem todos eles estão sendo cogitados. Só que para acertar, a gente dá alguns chutes, atira para alguns lados e de repente a gente acerta. Com alguns, nós buscamos a apuração e nós temos a ciência de que, de fato, esses nomes foram ou estão sendo ventilados dentro do Cruzeiro. Quais nomes são estes? Kudê. Para mim está descartado. Eu não faço menção positiva nenhuma do Kudê. O Kudê é um cara chato. Um cara chato. O time dele joga bem, joga pra cima, mas eu não gosto do Kudê. Não gosto do Kudê. Como técnico, tá? Como pessoa, eu não tenho nada pra falar da vida dele. É um cara conversado, fala muita coisa e ok. É o jeito dele, tem que ser respeitado. Não quero. É um cara que eu mandaria passar longe do Cruzeiro caso eu tivesse a oportunidade. Kudê. Não acho que ele é um treinador ridículo, como o Nicolas disse, mas essa é a opinião do Nicolas e tá tudo bem. O Kudê. Não gosto do Kudê como técnico. Correto? Demichelis. Confesso para vocês que eu não conheço o trabalho do Demichelis a fundo. É um cara que sabe montar bons times, mas eu não gosto. Eu não gosto porque eu não tenho uma opinião aprofundada
posso dizer assim, que eu ainda não estudei o treinador. É um camarada que tem um bom currículo e, ok, né? De Michelis não é o cara que eu traria para o Cruzeiro. Maurício Peregrino, eu também não traria, embora seja um bom técnico. Tem muita gente que gosta dele. Eu também não tenho tanto conhecimento a respeito do trabalho dele, vou estudar melhor sobre o trabalho dele e depois, em outro momento, talvez na quarta-feira, a gente fala a respeito dele e talvez já com a demissão do técnico Fernando Seabra. Pode ser que sim e pode ser que não. Correto? E o outro técnico que está em observação é um cara que eu gosto do trabalho dele, porque ele fez um trabalho muito bom, mas, infelizmente, no time que ele está, é um time que não tem camisa, não tem torcida, não tem tradição, e ele acabou que não ganhou absolutamente nada, passou perto, bateu na trave e tal. Caixinha, Pedro Caixinha Português. Os outros nomes que foram citados aqui, Kudê, De Michelis e Maurício Pellegrini, estão todos argentinos. Pedro Caixinha Português, todo mundo sabe, nós estamos sendo, mais uma vez, colônia dos portugueses, e tudo bem. O técnico que eu traria para vestir a camisa do Cruzeiro, para trabalhar à frente da instituição com todos os seus problemas. Tem muitos problemas, mas é muitos problemas mesmo. Mas seria um cara que eu acho que daria muito certo com Pedro Lourenço. Porque ele fala, eu quero o jogador fulano de tal. Pedro Lourenço tem dinheiro, ele vai lá e compra. Correto? O diretor de futebol do Cruzeiro, o CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, também trabalha com essa mesma cabeça, com essa mesma tonalidade. E, poxa, o Cruzeiro tem como base estrutural manter, pelo menos tinha, né, na direção passada, manter o estilo padrão de jogo. Isso não faz com que o time perca tanto tempo na preparação. Correto? E esse camarada também tem uma personalidade muito forte e que muitas vezes ele atrapalha o ambiente. Por quê? Ele entra em litígio com a diretoria. Mas é um cara vencedor. É um cara que tem títulos, é um cara que tem conquistas e, principalmente, um cara que tem coragem. Se for para o Cruzeiro desfazer do técnico Fernando Seabra, não traga ninguém que tenha meia calça. O técnico que vai ficar ali esperando, o Seabra está passando por isso. O Seabra não consegue colocar o time para jogar só para frente. O Seabra, lá fora de casa, ele segura o time um pouco. E eu não discordo disso. Eu acho que estratégia é estratégia e ela tem que ser respeitada. Quem é o técnico, Cláudio, que você está falando? Jorge Sampaoli. Tem muita gente que não gosta e tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que se você pegar os trabalhos do Jorge Sampaoli, é lógico, não é em todos os lugares que ele se deu de bem. O que é também absolutamente normal. Por exemplo, lá no Sevilha ele não foi bem. Ele não conseguiu fazer o time jogar, a coisa não andou e a coisa simplesmente degringolou. Na seleção argentina ele também não conseguiu fazer um bom trabalho. Eu sei, viu, gente? Eu sei que tem muita gente que não gosta e eu respeito isso também, não tenho dificuldade nenhuma acerca dessa situação. Mas eu tô falando de um técnico que foi campeão da Sul-Americana com a Universidade de Chile, ganhou o campeonato chileno, ganhou o Apertura, ganhou o Clausura, e foi na época em que esteve por lá, é lógico que já passaram alguns anos, no ano de 2011, né, bastante tempo, ele fez com que esse time ganhasse como o melhor time do mundo. Isso para mim é muito importante, porque é um time que não tem tanta conotação internacional. E isso é válido. Quando você pega um time com essa grandeza e consegue colocar ele num patamar... Ah, o campeonato chileno é fraco. Não, não interessa. Isso aí não interessa, Luiz. Isso não interessa. Isso é o de menos. O que interessa é que ele venceu. Inclusive ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou o campeonato chileno, o Clausura e o Apertura, né, que são dois turnos. E ganhou também em 2015 com a seleção do Chile, apresentando um futebol maravilhoso, o campeonato da Copa América, em cima da Argentina, inclusive. O que mais? Ele fez com o Santos, com um time limitado, chegar na liderança, o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, quando esteve à frente do time do Santos. E no rival aqui, não ganhou porque é o rival.
né? Não tem camisa, não tem peso, chegou, liderou e jogou um bom futebol e atrevido pra cima, acabou ficando em terceiro lugar depois de arrumar problema com a diretoria. Em todos os lugares que ele passa, ele costuma arrumar problema com a diretoria. Este é o problema do Jorge Sampaoli. Mas é um camarada extremamente corajoso. E eu gosto do time dele, do jeito que o time dele gosta. Eu vou ser bem sincero pra vocês. O problema é que ele não quer saber se vai tomar gol. Ele quer fazer. Né? O Eduardo tá dizendo que eu tô brincando. Não, não tô brincando não. Essa é só minha opinião. Essa é só minha opinião. Tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu acho que é um técnico que tem coragem. Tem coragem. E o Cruzeiro tem peças para ter um técnico que tem coragem. Os times dele jogam pra frente, jogam pra cima, o tempo inteiro martelando o adversário. Adversário com o time de São Paulo não respira. Só que o São Paulo tem um problema bem próximo do problema do Cudê, que é a troca incessante de jogadores. Muda jogador de posição, um jogo ele joga com um time, no outro jogo ele já joga com outro, e essas coisas costumam não funcionar. Só que por que ele faz dessa forma? Porque o time dele é extremamente intenso. É um time que joga pra frente o tempo inteiro. Jogadores não descansam, não respiram, principalmente o adversário. Principalmente o adversário. O adversário pula muita fogueira contra os times do Jorge Sampaoli. Gente, o que esse cara fez lá no Santos, eu nem vou falar aqui no rival, não. O que esse cara fez lá no Santos, com o time que tinha, aquilo foi loucura. Aquilo foi loucura, porque o time jogava muito bem. Ele dominava todos os adversários. E eu gosto de técnico que joga assim. Ele é problemático mesmo, Luiz. Ele é brigão. O problema dele é este. E eu gosto também do técnico que é louco na beirada do gramado. Eu gosto desse tipo de técnico. Que não permite que o time dele brinca, nem que estiver ganhando 3-0. Tiver um lateral, tem que bater. Então, o Jorge Sampaoli não é brincadeira, está na pauta do Cruzeiro. Ah, fulano desmentiu, não quero saber, eu tô falando a minha informação, que é uma informação. E inclusive, depois que o jornalista lá, que fala um monte de coisa aleatória, um monte de bobagem, esqueci o nome dele. Depois que ele falou, eu fui olhar, analisar e conversei com uma pessoa a respeito. E, de fato, esses nomes estão na pauta do Cruzeiro. Beleza? E desses nomes que foram ditos... Gente, eu sei que cada um de vocês tem os seus preferidos. E não tem problema quanto a isso. O meu preferido é o Jorge Sampaoli. Por causa do jeito dele de ser, da loucura que ele faz. Ele não quer saber de perder. Aí o Tairone me pergunta desses nomes... Qual o mais provável? Isso aí eu não tenho como informação, viu, Tairone? Não tenho como informação. Eu tenho o meu preferido. E cada um gosta de um. E tá tudo certo. Nicola, obrigado, Nicola. E cada um gosta de um. Não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum escolherem o Caixinha, que é um baita de um técnico, eu acho. O Cudê, eu não gosto do Cudê, mas tem gente que gosta. O De Michelis, tem gente que acompanha aí, eu confesso, não acompanho, então não tenho uma propriedade para falar. E tem o Maurício Peregrino. São técnicos bem avaliados, mas que não são tão conhecidos como como é o técnico Sampaoli, porque já passou aqui no Brasil e já fez boas apresentações com as equipes que ele treinou.